Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o sexto ano, do dia 27 de abril de 2020. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos e polígonos, tá? Deixa eu desligar aqui, que não preciso de mais isso aqui. Então, vamos lá. Gente, abra um livro de vocês na página 200, tá? Você que está aqui nessa aula online, você já sabe que tem que abrir o livro na página 200. Você que está assistindo essa aula agora, logo mais à noite, lá pelo YouTube ou pelo WhatsApp, estejam com o livro na mão. Na hora que tiver uma atividade para fazer, pause o vídeo, resolva a atividade, volte para o vídeo e tenha certeza da sua... e analise as suas soluções, as suas respostas, e vocês podem utilizar esse arquivo, compartilhar quantas vezes quiserem. Nós vamos postar lá no YouTube, que é o canal do colégio, do colégio. E não se esqueça de entrar no canal, se inscreve no canal, dá um joinha nesse videozinho que eu vou postar. Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificações todas as vezes que tiver uma aula nova, que chegar uma aula do professor Jair. Eu não pude assistir a aula. Chegou a aula nova lá, eu vou assistir mais tarde. Porque eu sou um aluno especial e eu tenho que agir de maneiras especiais, certo? Não se esqueça de deixar o joinha para mim lá, para a escola, perdão. Vamos lá. Vamos falar sobre ângulos e polígonos. Na página 200 do livro de vocês têm aí uma ilustração, né? Vamos ler esse material aí para ficarmos atentos ao que nós vamos abordar nessa aula. Tá. A minha explanação inicia agora. Então, gente, quando nos localizamos em um guia de ruas, por exemplo, o que é um guia de ruas? Lá, aquele mapinha que a gente quer ir para algum lugar. Por exemplo, entendemos as ruas como retas a percorrer. Os locais onde queremos chegar são pontos desse guia. Nós queremos chegar a um determinado ponto. E ele é a representação plana da região. Tá? Dá uma olhadinha aí na próxima página. Nós temos um guia que estabelece algumas ruas e locais específicos, alguns pontos, como a casa, a escola e o posto de saúde. Tá? Analisem bem aí na próxima página, página 201, logo ao lado. Então, voltando aqui para a nossa sequência, sabemos que as ruas... analise essa questão. O que você sabe sobre ângulos? O que você sabe sobre ângulos e graus? Eu acho que vocês sabem um pouco, porque nas nossas atividades anteriores eu já dei uma aula sobre isso para vocês. Agora que eu estou abordando de uma maneira genérica sobre ângulos com vocês. Na imagem ao lado, que é essa imagem que eu acabei de demonstrar aqui, na imagem ao lado, existem 3 pontos e que podemos destacar: o posto de saúde, a escola e a casa de Roberto. Analisem lá comigo, né? O posto de saúde aqui, olha, a casa de Roberto está aqui. E temos também a escola, que fica logo mais algumas quadras abaixo. Temos uma pergunta norteadora. Vamos analisar essa pergunta? Aqui. Prestem atenção. Sabendo que Roberto sai de casa, ele sai de onde? Ele sai deste ponto aqui. Ele vai depois para este outro ponto, que é a escola, e logo em seguida, depois da escola, ele ainda dá uma passadinha lá no posto de saúde. Ele dá uma passadinha aqui no posto de saúde. Como você orientaria para que ele pudesse chegar a cada um desses lugares? Utilize os comandos abaixo para montar o caminho. Que comandos são esses? Essas aqui são algumas fichas, né? Essas fichas, elas demonstram algumas relações entre as ruas, por onde ele pode caminhar, né? Ele caminha por um quarteirão, chega ao posto de saúde, gira 45 graus à direita, 90 à direita. Então, essas aqui são fichas em que vocês podem determinar o percurso de Roberto, certo? Então, essa atividade aqui, eu gostaria que vocês fizessem no caderno, tá? Ela é pessoal, ela é subjetiva, não se preocupe com essa atividade, não vou te cobrar nada, né? Agora, sem usar as fichas, descreva no caderno um caminho para que Roberto possa ir ao posto de saúde
do posto de saúde até a casa dele. Agora ele vai precisar ir do posto de saúde e voltar para casa. Mas você não precisa utilizar as fichas. Mas lembre-se de utilizar as noções que tem nas fichas. Caminhe por um quarteirão, caminhe por 3, gire a 90, gire a 45, gire a mais graus. Quantos mais forem. Eu gostaria que vocês utilizassem essas noções aqui para resolver essa primeira atividade proposta aí que tem no livro de vocês. Lembre-se de orientarem-se por esse guia de ruas aqui, tá, gente? Orientem-se por esse guia de rua. Agora, todo mundo na página 202, vamos falar agora sobre giro, abertura e inclinação. No livro de vocês, vocês têm aí umas ilustrações que falam sobre uma aluna, né? A Aline teve um dia cheio. Veja o que ela fez depois da aula. Por isso que ela é uma aluna. Ela estava na escola, tá? Ela estava na praça, dando voltas, no gira-gira, quando seu pai a chamou para irem à aula de dança. Ela estava onde? Dando uma voltinha no gira-gira, naquele brinquedo que tem na praça. Depois, ela praticou os seus passos durante 1 hora, lá depois que ela saiu lá do gira-gira, da praça, que ela foi para a aula de dança, ela praticou os seus passos durante 1 hora. Na volta ainda, deu tempo de ela se divertir andando de bicicleta. Percebam que ela está andando de bicicleta em uma rua inclinada. E essa rua, ela tem uma determinada inclinação. Pense e responda. Isso aqui está no caderno de vocês. Eu vou esconder aqui as soluções e vou ler por aqui. Pense e responda. No caderno, copie as frases da coluna da esquerda, completando as palavras com a coluna da direita. Letra A. Em uma volta completa do brinquedo, podemos ver uma abertura, um giro ou uma inclinação. Nos braços e pernas, podemos ver uma abertura, um giro ou uma inclinação. Em uma subida, podemos ver uma abertura, um giro ou uma inclinação. Um giro, uma abertura e uma inclinação são ideias de ângulos. São ideias de ângulos. Então, perdão, gente. São ideias de ângulos, tá? Então, na próxima página, 203. Mesmo, próxima página, 203. Considerem aí o próximo capítulo. Vamos falar de ângulo agora. Apenas de ângulo. Tá. Considere agora a figura de um plano, dividido em 2 regiões por semi-retas. Um plano, gente, ele sempre vai ser escrito por uma letra do alfabeto grego, tá? Então, isso daqui tudo vai ser um plano, tá? Então, aqui nós temos um plano aqui dividido por algumas semi-retas, né? Dividido em 2 regiões por semi-retas. Essa daqui é a primeira região, essa é uma das regiões, e temos essa outra região aqui, tá? Então, vamos analisar. Na região azul, 2 pontos quaisquer. Que pontos são esses? Ponto R e ponto S. Ponto R e ponto S. 2 pontos quaisquer. Tá colocando... Pois não? Colocando imagem? Sim, eu tô compartilhando sim a imagem, tá? O livro, tá no livro aí. Eu estou compartilhando na tela com vocês. Vocês não estão conseguindo ver? Ela está compartilhada com vocês sim, gente. Tá. Mas acompanhe comigo no livro, tá? Acompanha pelo livro, por favor. Então, bora lá. Tá. Na região azul, essa região aqui, onde tem esses 2 pontos RS e uma reta de intersecção entre elas, tá? Uma semi-reta conhecida, tá? 2 pontos quaisquer sempre... na região azul, 2 pontos quaisquer sempre determinam um segmento contido nessa região. Essa região aqui, nesse ponto aqui, tem um segmento. Entre S e R tem um segmento de reta, esse daqui. Por isso, a região azul é chamada de região convexa, que é a região que está entre os segmentos de reta. Observe que, na região vermelha, é possível representar 2 pontos que são extremidades de um segmento. São pontos extremos, Q e P, né? 2 pontos extremos de um segmento. Olha aqui. Esses pontos aqui, extremos aqui. Aqui, P e Q. Que não está totalmente contido na região vermelha.
Isso daqui, essa parte faz parte da região vermelha. Isso aqui faz parte. Isso daqui também. Só que essa parte aqui, ó, essa região aqui, não. Essa região já não faz parte da região vermelha, faz parte da região azul. Por isso, essa região é chamada de região não convexa. Essas que não fazem parte da região azul, essa daqui, essa e essa, são regiões chamadas de regiões não convexas. E ângulo é, logo por sua vez, toda a região convexa ou não, do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. A origem dessas semirretas, vamos analisar aqui. A origem é isso aqui, ó, esse ponto aqui onde inicia as duas semirretas. Notem que eu coloquei isso aqui para vocês, para referenciar a origem de duas, onde forma o vértice dessas duas semirretas. Ó, no ângulo da figura abaixo, vamos analisar o ângulo da figura abaixo? A notação do ângulo, que é AOB, lê esse ângulo AOB, o ponto A aqui, ó, dá uma analisada aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para você. Tem um sinal de circunflexo em cima do O, em cima da origem. De circunflexo aqui em cima da origem. Analisem isso. Isso implica que o ângulo está fazendo vértice no ponto origem, no ponto de origem. Então, nós temos o lado A, o lado B, né? Vamos analisar aqui o nosso... Vamos analisar aqui. Gente, perdoa. Vamos analisar o ângulo aqui. Nós temos esse ângulo. O ângulo AOB. Toda essa região aqui é a região chamada região convexa. Então, o que tiver aqui fora é chamado de região não convexa, tá? Não está dentro, entre os segmentos de reta. Temos também aqui o lado A e o lado B. O lado A é um segmento de reta que vai de O até A, e o lado B é um segmento de reta que vai de O até B. Então, a convecção entre esses dois lados forma um ângulo. Este ângulo aqui, ó, demonstrado aqui na figura para vocês. Notem também, ó, que os segmentos de retas, elas estão de lados opostos. Elas sempre vão estar de lados opostos. O lado A do lado B, tá? Esse ladozinho aqui e esse outro lado, eles são sempre opostos. Ou seja, eles são interceptados em um determinado ponto. E esse ponto de intercepção vai ser sempre o vértice, sempre a origem. Certo? Eu gostaria que vocês passassem para a próxima página agora. Próxima página, a página 204. É uma curiosidade que eu gostaria de ler para vocês. Olha lá. Gente, a medida de um ângulo. Como é que a gente vai saber, como é que a gente vai fazer para saber a medida em que um ângulo pode ter? Eu tenho que fazer algumas considerações. Primeira consideração é a seguinte, é a relação da circunferência, uma relação na circunferência. O que os antigos fizeram? Vamos analisar aí. Um dos problemas mais antigos registrados na história da civilização é o da divisão da circunferência em partes iguais. Olha, nós estamos analisando o que? A circunferência. Ela é dividida em partes iguais. A divisão da circunferência em 360 partes iguais aconteceu, mas possivelmente pela necessidade da contagem do tempo. Teve a sua origem entre 4.000 e 3.000 a.C., na região da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque, lá na Ásia, no Oriente Médio. Para os babilônios, o Sol girava em torno da Terra em uma órbita circular, levando 360 dias, olha isso, para dar uma volta completa. É uma referência de um ano para eles naquela época. Dessa forma, cada dia, o Sol percorria um equivalente a 1/360 dessa órbita circular. Então, é uma parte em 360. Influenciado pela matemática da Babilônia, Hiparco de Niceia, considerado pelos gregos o pai da astronomia, no século II a.C., fez a primeira divisão da circunferência em 360 partes iguais, com o objetivo de medir os ângulos, né? O objetivo dele era saber quanto é que tinha na circunferência, dividir e saber como é que eu posso medir uma em uma. Então, cada uma das partes, as 360 partes em que a circunferência foi dividida, associamos um ângulo cuja medida chamamos de 1 grau. 1 grau é cada
parte das divisões de 360, de uma por 360 partes. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A abertura de um ângulo, ela é medida aqui, ó. A medida do ângulo é dada pela abertura entre as semi-retas. A unidade padrão utilizada para essa medida é o grau. Gente, esse é o nome da unidade que a gente mede de medida para essa grandeza. Então, ó, é representado pelo símbolozinho aqui, esse símbolozinho que fica escrito após o número. Tá? Um grau é uma unidade de medida de um giro que corresponde a uma volta completa dividida por 360 partes. Tá? Então, 360 é uma circunferência dividida em 360 partes. Isso representa um grau. Dá uma olhadinha aqui nessa ilustraçãozinha de uma tábua que eles acharam, né, nas escavações arqueológicas, lá na Mesopotâmia, lá no Iraque, lá na Ásia. Percebam aqui, esse desenho, temos uma carroça e temos uma roda, e a roda ela é dividida em partes iguais. Ó. Nós temos raios opostos diametralmente. Esses são chamados de raios. Cada uma desses segmentos de reto que vão do centro até esse da circunferência é chamada de raio. Então, esses raios, vocês percebam, né, que essa circunferência foi dividida em todas as partes são iguais. Ela foi dividida em 8 partes. Então, 360 dividido por 8 vai dar o quê? 45. Então, cada uma dessas partezinhas aqui forma um ângulo de 45 graus, que é a abertura que ele tem. Se todas têm a medida, então todos os ângulos são de 45 graus. Certo? Pronto, agora, na próxima página, 205, eu gostaria de apresentar para vocês o transferidor, que é o instrumento de medida de ângulos mais comum que nós temos. Né? Nós não temos só esse instrumento para medir ângulos, mas em um caderno, em uma folha, nós sempre utilizaremos esse instrumento. Né? Então, para medir um ângulo, comparamos suas medidas com a medida de um ângulo de 1 grau. Na prática, utilizamos um instrumento de medida chamado transferidor. O transferidor é graduado, com divisões de 1 grau em 1 grau. Logo, percebam aqui, ó, nessa imagem, deixa eu aumentar para vocês enxergarem melhor. Não. 1 grau aqui, ele representa aqui essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que vem do zero até o primeiro grado, a primeira subdivisão. Essa primeira subdivisão é chamada de 1 grau. Então, ou seja, nós temos o transferidor dividido em 360 partes, se ele for um transferidor de 360 graus. Temos 2 tipos de transferidor de 180 graus e transferidor de 360. Percebam que os dois dão para fazer a mesma coisa. Vocês podem utilizar os dois para medirem quaisquer ângulos, utilizando alguns passos. Vamos ver como utilizar o transferidor para medir um ângulo? Olha lá. Primeiro passo, ó, acompanhe comigo no livro de vocês. Primeiro passo, posicionamos o transferidor de modo que o seu centro coincida com o vértice do ângulo. O centro dele aqui, ó, ele vai ter que coincidir com o ponto de origem, tá? O centro do transferidor, esse daqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o centro. Ele vai ter que estar na origem do ângulo. O ângulo é esse daqui, que está compreendido entre os lados A e lado B. O ângulo AOB vai estar determinado aqui neste intervalo. Segundo passo, nós vamos posicionar a escala correspondente a 0 do transferidor sobre um dos ângulos. Como é que é? Eu tenho aqui, ó, essa aqui, ó, a escala que vale 0, está aqui, ó. Vocês podem ver, 0 está entre um dos lados aqui, ó. E o outro lado representará, logo por sua vez, o ponto onde ele vai interceptar neste ângulo. Olhem aqui, ó. Olhem comigo aqui nessa outra imagem. Né? Esta aqui é a abertura do nosso ângulo. Deixa eu cancelar isso. Essa é a abertura do nosso ângulo. Isso aqui tudo é a abertura do nosso ângulo. Então, para a gente saber a medida dessa abertura, basta que eu faça uma comparação aqui, gente. Faça uma comparação aqui, nesse caso aqui. Deixa eu só consertar isso aqui.
nós fazemos uma comparação. Do ponto zero, onde nosso ângulo está aqui, o ângulo que nós vamos medir ele vai estar aqui, ó, nesta inclinação aqui, ó, hein? Desse ponto até esse. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão marcar um dos lados, o lado B, no zero, e o lado A, ele vai representar a quantidade de grados, a quantidade de subdivisões que nós temos até essa outra abertura. Vamos analisar aqui, nesse ponto, nós temos os 50, chegando dos 50, até o nosso ângulo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, 50 mais 5, 55. Então, o nosso ângulo, ele vai ter exatamente 55 graus. E como é que a gente escreve isso? Nesse exemplo, a medida do ângulo A ao B é 55 graus. Então, nós vamos indicar a resposta assim, a medida de A ao B igual 55 graus. É assim que vocês vão ter que demonstrar para mim lá nas atividades. Tá? Espero que eu tenha sido claro, né? Espero que eu tenha sido claro para vocês aqui. É assim que nós utilizamos um transferidor, né? Nós fazemos essa medida. Utilizamos o transferidor, colocamos no lado zero, e o restante que der o lado oposto, nós vamos calcular a medida, nós vamos analisar, contando mesmo a quantidade de espaço, a quantidade de subdivisões que tem até o lado oposto desse segmento de reta, certo? Então, mas aí a resposta vocês vão colocar, medida de A ou B é igual a tantos graus, beleza? Na próxima página, vocês têm aí as atividades, tá? E essas atividades da página 206, vocês vão resolver ela da 1 até a 4. Mas essa daqui não é necessário que você poste, eu quero que você deixe ela no caderno, tá? Para que você, na próxima aula, você mostre como você fez, que eu vou fazer algumas perguntas nas próximas aulas para alguns alunos, tá? Então, vocês resolvam as atividades no caderno, coloquem no caderno de vocês, deixa ela lá no caderno de vocês, e na próxima aula nós vamos falar sobre essa atividade e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ângulos. Certo, gente? Gente, eu espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês não tenham dúvidas. Tem atividade lá que já foi postada no GR8 semana passada, que era para vocês entregarem na data de hoje, tá? Se essa aula ajudar vocês a resolverem as atividades, eu vou ficar muito satisfeito, muito feliz. A atividade é pequena, tem apenas 3 questões, tem um texto norteador e apenas 3 questões, certo? Eu vou despedir de vocês, né? Deixar vocês agora estudarem. Espero ter ajudado vocês nessa aula com essas atividades. Tudo bem, gente? Bora lá. Deixa eu encerrar o nosso compartilhamento. Tá? Espero ter ajudado vocês nessa aula. Eu encerro por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos à minha aula de matemática.